esse processo de constituição dessa história triunfalista começou em 1927, quando a região completou 50 anos, o cinquentenário da fundação, né, de São Caetano. No caso, 50 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos. E houve toda uma mobilização aqui na cidade, todos empenhados, né, na promoção de eventos para exaltar o italiano fundador. Então, a partir daí, uma memória se torna hegemônica, né, passa a predominar, que é a figura do imigrante italiano, o herói fundador. Mas mesmo pro italiano, eu acho problemática esse triunfalismo, porque eles vieram para cá, né, em busca, né, de melhores condições de vida, fugindo lá de uma situação de penúria na Itália. A Itália estava de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo, por conta do processo de unificação, né, política. Eles não tinham espaço, acesso à terra lá na Itália, e vieram para cá com essa esperança mesmo de vida melhor, uma vida melhor. E quando uma história ela é posta dessa forma, né, de uma forma bem tradicional, ele é pintado, esse imigrante italiano, né, representado como um grande herói, mas isso apaga também as dificuldades deles, né? Eles, quando vieram para cá, eles passaram por inúmeras dificuldades. Muitos italianos morreram no núcleo colonial, a mortalidade infantil era muito grande. Há pesquisas, né, que apontam, né, essas estatísticas, a questão da adaptação. Então, eles tiveram que superar, né, muitas dificuldades. E o trabalho fazia parte do dia a dia deles, porque quando eles são representados como os heróis, né, os fundadores, a impressão que dá é que que eles já vieram numa condição já, né, acima, num patamar acima. Não, mas eles vieram como povo mesmo, né? E essa versão triunfalista tira isso deles, priva, né, acaba privando, né, esse grupo dessa história de sacrifícios, né? A questão não é a gente falar do italiano, a questão é como a gente aborda, né, a presença italiana. E como foi um momento importante para a história da cidade, né, o cinquentenário da chegada dos primeiros imigrantes, então houve muitos eventos e essa memória foi se constituindo, né, essa exaltação. E a partir daí surge o mito do herói fundador. E a partir de então, essa história passa a ser contada, recontada. Tanto é que na época da autonomia, 20 anos depois desse cinquentenário, os italianos, nos jornais ali, né, de 47, 48, eles aparecem como os fundadores, como os heróis, né, da localidade. E nesses registros, não há informação nenhuma sobre o período anterior, né? É como se a história de São Caetano começasse naquele momento. Eles fundaram, né, uma cidade, uma sociedade, mas mesmo para o desenvolvimento de São Caetano, nesses primeiros anos do núcleo colonial e depois, né, esse período do início da industrialização, eles soaram muito, muito, né? Mas isso é omitido nessa história triunfalista, né? Também. E no cotidiano deles estava a morte, estava a pobreza, fazia parte, né, do dia a dia deles, o trabalho, mas essa narrativa triunfalista deixa de lado todas essas dificuldades, né? Então esse triunfalismo ele foi ganhando força, e a ponto do dia 28 de julho ter sido elevado, né, a data oficial, né, da cidade, né, como se, né, a data de fundação, né, da cidade. E essa história ela vai ganhando raízes, né, vai sendo contada, recontada, se torna a história oficial, ela se põe, né, uma versão hegemônica, e desconsiderando as outras memórias, as outras histórias, mas ela tem uma força muito grande. E até para essa representação hoje, né, a respeito de São Caetano, a cidade que não tem favela, cidade de primeiro mundo. Se há todas essas representações, então a cidade que hoje é uma potência, ela tem que ter uma origem condizente, ela não pode ter uma origem pobre, uma origem
em que personagens, né, africanos, indígenas participaram. Não, tem que ser o branco, o europeu, o herói, mas não o trabalhador, que era o imigrante de fato. É o herói, né? É o mito do herói fundador mesmo.